Boa noite, galera. Márcio aqui da Banda Testemunha, tudo bem? Prazer receber vocês aí. Vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, que é o Heraldo Matos, do Anjos de Resgate, que gentilmente aí vai bater um papinho com a gente sobre música, sobre vocação e uma série de outros assuntos aí que a gente separou para vocês. Um dos caras que com certeza influenciou e influencia até hoje muito os músicos, influencia demais o trabalho de muitas bandas, de muitos cantores, né? Já tô, agora tô. Que maravilha! Que satisfação! Boa noite, Heraldo, muito Boa bem-vindo noite. Boa noite para aqui. você, boa noite todo mundo, a Suzy que entrou aí A também. Suzy, muito bom. Muita gente querida e amada. Amém. Há muitos dias que eu não faço nada de internet. Pois é, rapaz, você vai contar um pouquinho pra gente aí também, né? Um Hum. perrengue aí, uma batalha aí, Cara, que não é fácil, né? foi, foi uma aventura porque o pessoal até perguntou, né? Pô, você não participou das últimas lives do Anjos, né? E eu não fui exatamente porque ia ter muita gente, né? Claro, E não ia ter um controle mais rigoroso. Vamos dizer, eu já tenho mais de 60, sou hipertenso, estava com tomar um tudo cuidado, para né? tomar um ferro de um Covid, né? Então Rapaz, acabei não indo nas lives. Conclusão, o Covid veio bater aqui na porta de bateu casa. na porta de casa, rapaz. Brincadeira. Mas você tá bem agora? Tudo Eu certinho? tô Graças a Deus, né? praticamente. Tem um pouquinho de cansaço só, entendeu? Que ficou Imagino. disso daí. Mas não foi uma gripinha, não. Foi uma gripona. É, Mas graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, amém. com a minha esposa também, a Cris, ela também pegou. E Também a pegou a Cris? Cris pegou, e a Cris, vamos dizer, era um caso mais sério que o meu, né? Porque ela tinha terminado de fazer uma quimioterapia e radioterapia esse tempo, e um dos lugares da rádio era o pulmão, né? Mas Claro, graças a rapaz. Deus, parece assim, ó, foi um momento de Deus na nossa vida para dizer assim, gratidão a Deus. Gratidão Amém. mesmo, Amém. gratidão, porque Deus foi muito bom com a gente, cara, muito bom. Amém. Amém. Que bom, Heraldo. Eu temia por isso, sabe? Assim, sabe quando você, no fundo, tem aquele medinho, né? Claro. Mas, pô, se der em mim, na crise, nós vamos parar no hospital, tal, não sei o quê. Mas nada, Deus foi maior do que o nosso medo, né? Do que a nossa incerteza, né? Amém. Mas Que maravilha. vamos lá Vamos que eu embora. Vamos. já tô bom de música. Pô, que maravilha. Isso é ótimo. A gente tem aqui por hábito, Heraldo, Testemunho em Casa nasceu aí ao longo dessa pandemia, do isolamento, né? E a gente teve o prazer aí de receber muitos amigos, muitas pessoas aí do nosso meio. E é um prazer ter você aqui. Quero agradecer aqui publicamente aí a Paula Viola, que fez o convite aí por nós, a Suzy, né, que foi super bacana, gravou até um videozinho chamado aí. Então, Deus abençoe vocês, viu, Paula, viu, Suzy? E Deus te abençoe duplamente aí, Heraldo. Então, nosso Obrigado. hábito aqui, a gente recebe nossos convidados, mas a oração de abertura eles que fazem, né? Então, você falou de gratidão, acho que gratidão é a palavra de fato que a gente tem no coração nesses dias, né? E tem que ter sempre. Queria muito pedir que você pudesse conduzir uma oração de entrada enquanto a gente está recebendo o pessoal que está chegando para esse papo aqui. Tá legal. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Filho Espírito do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti esse diálogo, nossa conversa, porque Tu sabes as pessoas que precisam ouvir nessa noite as coisas que estão no nosso coração. Tu sabes, Senhor, que ministérios podem melhorar, que pessoas podem melhorar. Por isso, Senhor, contamos com Teu Espírito Santo nos inspirando, nos dando palavras alegres, nos dando motivo, Senhor, de vida maior e mais feliz para as pessoas que participam conosco. Abençoa, Senhor, todo esse grupo de jovens, todo esse grupo de pessoas
que participam conosco nessa noite e dai-nos fecundidade, Senhor. Que as nossas palavras não sejam sementes jogadas de qualquer maneira, mas que no teu coração produzam frutos de vida eterna. Amém. Amém, Senhor. Amém. É Muito isso bom. aí. Mas vamos lá. Heraldo, vou te contar uma coisa aqui. Eu Ixi. conheci você, coisas de você já viu várias, né? Mas eu não posso deixar de falar até em homenagem aos amigos da banda aí, da banda Testemunha, né? Primeira vez que eu te vi foi em 1993, no congresso de Nuporanga, de músicos, bastante Nossa, tempo. você estava lá? Tava lá, eu, Marcelo Carbone, que está aqui também hoje, é cofundador aí da banda, né? E muitos amigos, Rogerinho, que é um amigo da banda também, tinha muita gente legal lá. E eu lembro de assistir o show do Cristo Atividade, aquela tarde, você, boy, todo mundo. E naquele momento foi plantado no nosso coração a seguinte coisa: a gente pode, sim, fazer rock e tocar o rock para Jesus, né? Então, o embrião que o Testemunha tem hoje nasceu lá. E eu tinha uma brincadeira interna aqui com o pessoal, que eu sempre falei que você é o Ozzy da música católica, pelo que você representa, cara. Então é uma honra falar isso para você agora. E queria começar contando isso aqui, né? Vamos falar. Eu vi que o Anjos, daqui a pouquinho também tem novidade aí, tem música nova aí com o padre Reginaldo Manzotti. Vamos falar aí de Cristo Atividade, vamos falar de Anjos de Resgate. Bora lá, bora lá. E cora lá, e principalmente contar as histórias. Acho que até pelo momento, né, você, mais uma luta aí que você acabou de vencer, né, graças a Deus aí do Covid. Então eu queria muito que você se divertisse nesse bate-papo de hoje. Antes de ontem, foi aniversário do Raléu de Brasília, sabe? Sim. E eu recebi um testemunho muito bonito, cara. Um testemunho que eu já sabia, né? Mas ele mandou exatamente contando. Aí, Voltou. Tá rolando? Voltou. Não. Tá rolando. Voltou? Tá rolando. Ah, então tá bom. Agora voltou. Contando exatamente o que aconteceu com ele num show do Cristo Atividade na música Presença, né? Sim. O chamado dele, tudo isso, tal. E acho que são 26 anos. 26 ele anos já do Raléu respondeu, de Brasília. que ele respondeu sim a Deus, e é um sacerdote que, vamos dizer, é um querido meu, reza Maravilha. todos os dias por mim, e decidiu, naquele show, naquela música, que ia responder o chamado que eu estava fazendo. Eu fiz um apelo, né, para um jovem. E, cara, hoje eu não faria mais isso. Mas olha que responsabilidade, né? Que maravilha. a gente era mais ousado, né, cara? Tinha mais, assim... Acho que a gente não tinha tanto compromisso com tanta coisa. Isso tornava a gente mais à vontade. Frei Cristiano, a Mônica falou isso mesmo. Olha que Frei beleza. Cris, lá de... Eu posso pôr até o testemunho dele depois lá. É legal porque uma das coisas salutares da minha vida é que tem muita história de muita gente, sabe? Tipo assim, a banda de vocês, o Rosa, quando o Rosa viu que a gente estava fazendo o Cristo Atividade, cara, o Rosa sumiu a personalidade de rock deles. É entendeu? verdade. Porque eles faziam o rock escondido, né? Aí tocava no grupo de oração, as musiquinhas de grupo, tal, não sei o quê. E foi bacana, porque foi uma das primeiras amizades exatamente no Poranga. Eu acho que a primeira vez foi... Eu já era amigo deles de outra época, né? Mas consolidou e foi uma coisa muito legal os encontros de Nuporanga. Esses encontros que eram de músico, tudo, né? Não sei se você chegou a pegar aqueles que tinha, como é? Piolho, né? A gente dormia. Dormia em qualquer lugar. Mas não tinha problema algum. Com o Raléu, era o combo Franca. Era o combo Franca. A gente ia para alguma formação, ou para o FIJ, ou para um acampamento, e na sequência ia para o congresso e depois o Raléu, né? Terminava com o Raléu. E era uma época que o padre da nossa paróquia nos apoiava demais, porque éramos jovens, né? A gente não tinha nem dinheiro para viajar.
Então eu lembro do padre investir também, pagando a inscrição para que todo mundo fosse. E graças a Deus, acho que, A igreja tem umas coisas bonitas assim, né, cara? com certeza. Acho que, principalmente esses sacerdotes que acreditam na juventude, né, assim, fazem muita diferença. Eu sou suspeito de falar porque eu cresci na igreja curtindo o Padre Zezinho, né? E ele foi um cara que a vida inteira deu chance ao jovem, deu palavra, deu microfone, deu um cara que sempre, vamos dizer, foi o diferencial, né? Agora, deixa eu perguntar. A Manda. Paula está falando do Frei Paulo. Era o Frei Frei Paulo lá Paulo. do Itaim, né? Frei Paulo do Não. Itaim, Frei Paulo Goulart, da paróquia Santa Teresa. Eu morei ali perto. É mesmo? Você frequentava aquela paróquia também? É a nossa paróquia, pô. Minha, Nessa da época eu não Paula, frequentava do nada. Cadu. Talvez não, né? Talvez os pais. Eu Olha, que morava, barato. eu morava numa rua entre a Tabapuã e a Pedroso de Alvarenga. Era Olha uma só. ruazinha sem saída, Igarapava. Igarapava, que E, barato. O Carbone mora lá até hoje. Nossa é mesmo? paróquia aí, nossa paróquia, olha que beleza. E Frei Paulo. o irmão do Diego e do Demian participava também lá, não era? Aquele que Será? faleceu? Ah, talvez, não sei. A família É Tiguez é aqui sim. da Saúde, né? Que é onde eu moro Isso. hoje, eles são daqui, né? Então, mas Mas talvez. o que morreu, ele participava da paróquia lá no Itaim, Lá no Santa Itaim também. Terezinha. É. Então é a nossa Tenho paróquia aí. Olha quase só. certeza, tá? Então, a Jesuíno Arruda. Eu Jesus morei na roda. também, antes, quando eu era menino mesmo, eu morava na Avenida Imperial, que hoje é Horácio Laffer. Horácio Laffer. Opa, Então, que morei barato. lá. Então você morou por lá, pô. Eu passei minha infância ali. Morei. Bairro muito Então, querido ali, muito gostoso. Frei Paulo tá lá, firme e forte. é mesmo? Agora Bacana. fazendo as missas online, né? Ele se adaptou aí ao online, mas graças a Deus, aos pouquinhos, a paróquia está voltando com a missa Legal, com legal. espaçamento, né? Isolamento, mas está dando certo. Mas muito Eu bom. tô Mas com... Fala, fala. me conta um pouco. Você falou dos padres aí, né? Eu sei que você tem uma relação aí muito próxima aí com o Padre Zezinho, que eu acho que talvez seja o precursor, né? Da música católica aí no Brasil. E também Padre Jonas, né, Heraldo? Você teve, acho que, dois dois Tive diretores dois espirituais mestres. Dois maravilhosos, né? mestres. Conta um Dois pouquinho pra mestres. gente dessa experiência aí, que Então, acho que é muito rica, né? foi legal porque eu morava em São Paulo nessa época, morava em Santo Amaro. E um dia eu cheguei de um encontro e minha mãe morava na mesma rua que eu. Eu já era casado. Minha mãe falou assim, ó, o Padre Jonas lá de Lorena está atrás de você, né? Padre Jonas, eu não conhecia o Padre Jonas, eu conhecia a fama dele, principalmente por causa do Liceu Coração de Jesus, que tinha os encontros de jornada lá em Campos do Jordão, que o Padre Jonas fazia. Mas eu Certo. já estava na renovação também e tal. Aí eu liguei para ele, era umas 10 da noite, cara. Tinha lá um número. Sim, então, tudo bem. Ele estava aí. Ele. Se eu estou precisando de uma ajuda sua, tal, não sei o quê. Eu soube que você trabalha com áudio, tal. Pois não. E sim, então, hoje nós tivemos aqui um dia de louvor. Eu disse, que bacana, padre, tal. E no fim do dia de louvor, eu fiz uma arrecadação para comprar um equipamento de som. E tal, e eu queria comprar o equipamento, e nessa época, eu era amigo do Eduardo Lemos, da Transação, né? E o Eduardo tinha montado uma loja. Eu falei para o padre, padre, vem aqui, né? Naquela época não tinha as lojas que tinham Santa Ifigênia, né? Teodoro Eu Sampaio. falei, que Teodoro nem imaginar. Eu falei para o padre, padre, vê aí o dia que o senhor quer. Então, pode ser amanhã? Eu disse, amanhã? Tá bom. Então, vamos lá, né? Marcamos, vamos lá. Aí, a gente começou a conversar na loja, né? Fizemos amizade. E aí, o equipamento que a gente fez para ele tinha uns conectores especiais.
e tinha que adaptar no aparelho, né? Então não ia ficar pronto no dia. Aí no dia que marcou de voltar, a gente teve que ficar esperando. E aí nós dois fomos para o porão da loja. Pegamos um violãozinho e começamos a mostrar música um para o outro. Ai, que Né? legal. As músicas que estavam tocando no nosso grupo de oração, as músicas que estavam tocando lá no dele. Isso foi em 78, mais ou menos. Né? Em 80, nós fomos para um encontro, eu e minha esposa, já no fim de 79. Nós fomos para um encontro em Queluz e começou aquele fogo, né, de canção nova e tal. Em 1980, o Tiago nasceu, meu filho, Uhum. e nós fomos para Cachoeira Paulista. Em 80 vocês foram para lá? Em Beleza. 80, foi quando comprou a Rádio Bandeirante Cachoeira Paulista. Eu fui um dos caras que foi falar com o seu João Saad para Ah, é? vender a rádio. Que barato, cara. Que foi o embrião aí da emissora, né? Tudo. Eu fui o primeiro cara a mudar para Cachoeira Paulista, com o Caramba. nome de Canção Nova. E você morou no centro ali, naquele terreno que hoje é toda a obra lá. Mais ou menos. É, Quando eu fui para lá, a gente começou morando em Queluz. tá. E a gente morava num quarto de despensa, assim. Sabe onde guarda a cama, colchão, móvel velho? Esse era o Sim. meu quarto. A gente botou um colchão de casal no chão, dormia eu, a Cris, e eu comecei a montar a torre nova da rádio. Sim. A rádio, quando comprou, tinha 100 watts. Ela mal pegava em Cachoeira Paulista. Nossa. E aí, logo de cara, a gente deu um passo na fé para colocar 1000 watts. 1000 watts Né? de entrada. Que beleza. 1000 watts e tal. O Padre Jonas já marcou o dia, né? Que ia inaugurar no Pentecoste e tal. Então eu ficava em Queluz, ia todo dia para Cachoeira e voltava. E aí a gente arrumou uma casa de família que abrigou a gente. Eu, minha esposa e o Tiago. Nós primeiro ficamos na casa do Foninho, que já faleceu até, foi um dos grandes colaboradores da rádio. Depois a gente ficou um tempo na casa do seu João Dabu, vivendo de favor, sabe? Eu acho que essas coisas que a gente viveu lá no 00 tornaram a fé da gente mais madura, sabe? Eu vinha de uma família com uma estrutura financeira boa, a Cris também. De repente, a gente era um casal que morava de favor na casa dos outros, sabe? Com um filho recém-nascido. Recém-nascido, Thiago, né? Não tinha essa do nosso quarto de nenê. Não tinha esses sonhos, né? E então, daí o padre toda semana, o Padre Jonas celebrava uma missa para a gente em Cachoeira. Só que toda quarta-feira tinha uma noite de louvor. E cada vez era numa cidade. Então, toda quarta-feira eu pegava o equipamento de som, punha dentro do carro, ia para a cidade onde ia ser, montava o som, tocava à noite, ajudava, desmontava, voltava para no outro dia de manhã estar na rádio. Pauleira, que bom. Então, essas histórias, cara, é bom reviver, porque muita gente hoje olha e diz assim, hoje você tá no Anjos, não sei o quê, mas o começo foi muito difícil, muito difícil. Aí, um dia, eu e o Padre Jonas, conversando, o padre deu um gás, sabe? Ele disse, Heraldo, o chamado de Deus para você é maior do que a canção nova. Olha, naquela época ele falou um troço desse, eu dei até risada. Ele disse, não, você tem um trabalho com jovens que a gente não consegue fazer. Aí eu saí da canção nova, cara. Putz, imagina eu morar em Cachoeira Paulista e não tá na canção nova, né? Mas Deus tinha um propósito, né? E Deus encaminhou
Até que eu comecei a trabalhar com áudio em outras coisas e precisava montar um estúdiozinho pequeno, só para gravar vinheta, sabe? Uhum. Você ouve agora o doutor Raul Fonseca falando sobre Covid-19, essas coisas de congresso. Né? Claro. E quando eu estava fazendo estúdio, meu pai sempre foi um incentivador, sabe? Assim, meu pai sempre... eu sou filho único, né? E, sabe, filho único de pai assim, pai faz tudo mesmo. E ele me incentivava, faz um estúdio maior, faz não sei o quê. Eu naquela, assim... E nessa época, o Xandão morava com a gente, o Xandão era Uhum. primo da Cris, né? E quando eu estava montando o estúdio, um dia eu estava em cima da escada, colando uma placa daquelas de Sonotec, sabe? Sim, sim. Que você passa cola e fica E segurando. Eu fica estava segurando segurando, até colar aquilo ali. eu estava segurando a placa dentro de mim, cara, deu um troço muito forte, assim, como Deus falando exatamente isso. Eu quero esse estúdio para mim. Aí eu falei para Deus, Deus, eu tenho mulher, eu tenho filho, né? Já não dá para aventurar daquele jeito que foi em 80 lá, né? Nós estamos em 90. 10 anos Tem depois, pô. 10 anos já. E aí foi interessante, cara, porque eu desci da escada, liguei para o Padre Jonas. Naquela época era tudo diferente, né, cara? É. Liguei, padre, eu preciso falar com o senhor. Ele disse, vem aqui na hora do terço, vem às 6 horas aqui. Tá bom. Às 6 horas eu fui lá, aí contei para o padre o que aconteceu. Ele olhou para mim e disse assim, Heraldo, o que Deus quer fazer com você é uma bola de neve montanha abaixo, com a música católica. Amém. Olha que Maravilha. louco, cara. Nossa, cara. Arrepiado aqui. Então, isso daí o padre colocou, eu voltei para o estúdio e tal, e aí a ideia já não era mais fazer um estúdio de produção de vinheta falada. A ideia era montar um estúdio de gravação de música. Cara, mas não tinha grana para isso, sabe? Assim, não tinha. E os equipamentos nessa época eram muito caros. Muito, Caríssimos. Você tinha muito. muita coisa analógica, né? Muito caro mesmo, né? Exatamente. É. E aí meu pai me ajudou a comprar um porta-estúdio que gravava em fita cassete, 4 canais Nossa. e tal. Tascam, o que que era? Era Um um Tascam? Tascam. Era. É isso Aí, aí. rapaz, eu tinha amizade com o Guto do Guidom, lá de São Paulo. Guto, assim, ó, um dos fenômenos da música no Brasil, um cara que eu quero bem, ele me ajudou demais. E nessa época o Padre Jonas estava para gravar um disco, entendeu? E pô, o Padre Jonas tinha gravado no estúdio em Ribeirão Preto. O último era o Vem Louvar 5, acho que ele gravou, em 16 canais. Naquela época, Olha só. cara, assim, os números de canais eram violentos. Eu tinha um gravadorzinho de rolo já, de 8 canais. E aí eu fui falar com o Guto, cara. O Guto olhou para mim e disse assim, Reinaldo, por que você não compra meu estúdio? Né? Cara, ele tinha uma mesa Hansa de 20 canais e um Tascam de rolo de 16. Esse é Tava clássico, né? novinho o equipamento, cara. Eu disse, Guto, eu não tenho grana para te pagar isso. Você me paga depois. Você me paga depois. Ele não me conhecia. Ele não me conhecia. Ele disse, você me paga depois. Conclusão. Depois de um tempo, graças a Deus, meu pai pagou essa grana. E foi bacana porque ele e o Guto ficaram baita amigos. Olha Baita amigo que mesmo, sabe? maravilha. Deus tinha um plano de amizade dos dois muito legal. Até hoje, cara, eu encontro o Guto e ele fala assim, putz, Heraldo, seu pai era um cara extraordinário e tal, que homem de fé, que não sei o quê. Assim, partilharam muita vida, muita coisa, Que sabe? coisa boa. Que maravilha. E essa é, vamos dizer, grande parte da história. Aí, o que aconteceu?
Quando chegou esse equipamento, ia gravar o Vem Louvar, acho que 7 ou 6, não lembro, na época. E aí, cara, o alto escalão da música dentro da Canção Nova queria gravar em Ribeirão Preto. Aí o Padre Entendi. Jonas disse assim, ó, ou a gente acredita que Deus deu o estúdio para o Heraldo e vamos gravar aqui, ou não adianta nada a gente falar que Deus tem uma história com a gente. Então, na época, eles tinham tudo praticamente de graça lá em Ribeirão, tinham as coisas, e o Padre Jonas fez questão de gravar com a gente em 16 canais, na simplicidade do estúdio que era, com tudo isso daí. Foi assim, o padre foi um incentivador máximo, até no Anjo de Resgate, quando ele já era o Padre Jonas, mesmo, o Monsenhor tal, que já era um cara difícil de uma coisa assim, ele incentivou, e você vê, no primeiro Cristo Atividade, ele escreve no encarte do disco, eu passo a bola sem deixar a cancha. Ou seja, ele continuava no Ministério de Música, mas ele acreditava no nosso, né? E quando começou o Cristo Atividade, cara, era uma loucura, porque foi que nem um anjo, não tinha banda, né? Saiu o disco e não tinha banda. Tinha um monte de cantor, porque a gente montou o estúdio e eu e o Boy começamos a gravar a música dele, música minha. Foram gravando, Assim, porque o projeto está acima, né? A banda vai chegando depois, pô. não, e sem pensar em tom de música. Ô, Os louco. tons era onde ficava mais legal para tocar. Rapaz, coitado dos Então, vocalistas, depois tem que correr atrás, nessa né? época, eu tinha comprado um M1, o teclado, né? E o M1 era uma M1, claro. sensação, cara. Era incrível. E o Boy fazia bateria no M1, né? Tocando com o dedo. E Rapaz, olha que história. o primeiro Cristo Atividade, a bateria foi toda do M1. Toda do M1. Toda. Prato, chimbal, Que tudo. barato. E o boy tocando ali, O Boy tocando. só nas teclas. Boy Que tocando. barato. Aí, cara, aquelas músicas começaram a ficar prontas. E só que nessa época, como estava fazendo as músicas, o Nelsinho, o Eugênio, o Gildete, ninguém saía do estúdio. Todo dia que eles tinham uma folguinha, ia Iam lá pra para lá. ver a gente gravando, eu e o Boy gravando, tal, não sei o quê. Maravilha. E aí começou o negócio. As músicas estavam praticamente prontas, mas não tinha quem cantasse as músicas. É. Aí E aí, começou a catação, né? Dava para o Nelsinho cantar uma música, dava para o Eugênio cantar outra, Eugênio outra. a Gildete, eu ia gravar uma, mas tinha lá ainda umas 6 músicas que não batia o tom de ninguém. Ninguém ali tinha condição de cantar. Ninguém, cara. E aí eu falei assim, pô, tem um moleque que canta na missa lá, cara, que ele canta direitinho, né? Vamos ver, a gente traz ele aí, né? Aí ele veio no estúdio, cara, e era o tom dele, todas as músicas. Todas as Era o músicas. Que Adilson beleza. Sabará, Adilson né? Sabará, claro. Pô. Então, foi assim Muito a bom. história do primeiro disco. E aí, quando o LP ficou pronto, logo em seguida teve o Cenáculo de São Paulo. Uhum. E aí, pô, nessa época eu não era amigo do Padre Zezinho, a gente se conhecia tal, mas ele era o Padre Zezinho lá, né? Tava Eu era lá. o Heraldo lá. Né? E aí, cara, eu cheguei e dei o disco para ele. A Suzy está falando há um tempo, medo da música. Né? Há um tempo, para Cantar. cada coisa. Pô, cantei muito essa música também. O Padre Maravilha. Zezinho pegou o disco do Cristo Atividade, era todo branco de um lado, escrito Cristo Atividade, Sim. do outro era todo preto, escrito todo preto. Também. Ele disse assim, um bom disco começa por uma boa capa. Parabéns pelo bom disco. Cara, ouvi isso no Padre Zezinho naquela época, nossa. Aí o pessoal está falando da bateria do teclado, eu vou dar um testemunho legal. A gente gravou o primeiro assim. O segundo disco,
Quer dizer, aí a gente começou a tocar, né? Só que, por exemplo, para tocar ficava estranho, porque pô, o disco tinha um baita som de bateria. E nessa época, os eventos de igreja, o som de bateria era muito ruim. Muito, muito, muito. Pensa num troço ruim, acho que devia ter 2 microfones, assim. E olhe lá, então, né? É. E guitarra, Foi então? na época, Nem se fala, foi né? na época que saiu a R8, a bateria. E o Xandão pegou as manhas de tocar na R8, igual a bateria de verdade. Então a gente ia tocar nos lugares e mandava assim, ó, o bumbo num canal, caixa no outro, e 2 canais com tom, prato e chimbal, entendeu? E aquele negocinho assim. E um dia, uma pessoa assistindo, acho que foi lá no Poranga, o Severton da banda lá de Uberlândia, lembra? De O Uberlândia. Tinha Severton um monte de gente de Uberlândia ali. mas você vai lembrar, o Severton ele tinha uma deficiência, ele era não. E Com certeza. ele tinha as mãos, os dedos dele eram muito pequenininhos, a mão dele era quase de borracha. E ele percebeu que ele podia tocar bateria. Putz, que barato, cara. Cara, o Severton toca muita bateria. Olha muita. isso. Eles Olha gravaram 2 aí, discos com a gente. Eu acho que esse testemunho você vê. Pô, qual baterista que gosta de chegar e tocar na máquina da datilografia? Nenhum. Se você falar, então, vai pôr uma bateria eletrônica, o cara já fica meio assim, uma caixa não dá para ser acústica, não dá para pôr chimbal de verdade e tal, não sei o quê. Então, eu acho que a humildade do Xandão de fazer, ser um bom baterista e, por causa da banda, tocar com o dedo, tal, esse negócio, foi um testemunho muito forte para a gente. De renúncia mesmo, você vê, né? Não, e o que despertou no Severton, cara, pô, ele toca muita bateria. Olha muita, que maravilha. entendeu? Que lindo. Ele tem as coisinhas dele, tem a mesinha, sabe? É muito bacana. E aí depois, eu fiquei muito amigo do Padre Zezinho, que a gente está falando dos dois, né? Sim. Padre João e o Padre Zezinho. Eu fiz amizade com ele quando começaram a perseguir o rock mais pesado. Lembra? Começou um movimento nos acampamentos de músico. Tinha pregador que ia lá, falava que quem tinha brinco ia para o inferno, quem trocasse de roupa para entrar no palco, o capeta ia levar para o inferno, e o rock, não sei o quê. Roupa preta, foi dura essa fase. Foi feia essa fase. Era a fase do Cristoatividade, né? Exatamente, vocês estavam... Nós estávamos no top nessa época. No top, né? Exatamente. E aí, falei com o Padre Zezinho. Aí ele disse assim, eu não canto rock porque eu não sou cantor o suficiente para conseguir cantar rock. Começou assim. Para cantar rock, o cara tem que ser bom. E aí ele escreveu um artigo me defendendo. Olha que maravilha. E aí nós pusemos no que tinha na época de mídia, né, que não era muita coisa, e a Suzy falando que jogaram pela no ônibus, eu não lembro. Olha não. só. Essas coisas. E aí, rapaz, começou um movimento, né, os caras que tinham a maturidade de enxergar o momento que estava, os outros que coisas. Assim, aquele Sarilho e o Padre Zezinho segurou as pontas. Né? Que maravilha. Há poucos anos, uma das pessoas que nos criticava muito caiu. Né? Caiu. O Padre Zezinho chegou para mim e falou assim, onde estão os que nos perseguem? É então, isso. Quem nos perseguia lá não foi suficiente para ficar maduro até onde nós estamos hoje. Pois é. Né? Heraldo, por falar nisso, deixa eu, sem te interromper aqui, que o pessoal está mandando um monte de perguntas. Primeiro, gente, boa noite, todo mundo que está entrando.
tem a galera da banda aí conversando com vocês. É que o papo tá tão bom que eu não quero interromper o Heraldo aqui. Mas tem uma das pessoas aqui que é o Emerson. O Emerson tá falando direto aí, Heraldo. Acho que é legal colocar, né? Que então fala aí. ele começou a tocar por sua causa. Então, falando de testemunho, né? Olha que bacana, então, Emerson, o Heraldo dando um oi para você aí. Acho que é Tô muito dando bom. mesmo. Emerson, da onde que ele é? Escreve pra gente aí, Emerson, da onde você é. Deus te abençoe. E tem aí, pô, Thiago Matos apareceu aí também. Thiago, muito bem-vindo, pô. Mas meu filho deve entrar e passar. Então, passou, mas, aquele pô, cara Thiago... que, né? Mas a gente acompanhou muito. Ele foi o primeiro a ter o Covid aqui em casa. É mesmo? Ô, rapaz. Foi. Mas o Iavé, pô, grande banda, grande trabalho também. Influência grande trabalho. E hoje muito o Thiago é um projetista, né, cara, de estúdios e de ambientes assim. Que bacana. Tal. Você vê que a música está na vida de vocês, né? Como todo mundo. Graças a Deus. E por falar nisso, Heraldo, vamos falar, porque o testemunha... Obrigado, Emerson tá aí. Sou de Brasilândia, São Paulo. Brasilândia, São Paulo. Ó, Thiago tá aqui, ó. Tá marcando presença aí, se não dá um BO em casa aí para ele. Lá. Que bom. Muito bom. Muito bom. Vamos falar aqui, Heraldo. Bom, nós aqui somos do rock também, o Testemunho é uma banda de metal progressivo, né? Se depois dá uma olhadinha lá no Spotify e tal, você vai ver que a influência do Cristo Atividade foi boa, foi positiva para nós, né? Mas tem espaço hoje para o rock na igreja? Porque é óbvio que acho que houve mais perseguição, houve mais dificuldade, mas como é que você vê isso hoje, nesse momento aí que a gente vive? Eu analisaria que... Deixa eu ver o que a Paula está falando. O dia que eu viajei com o quê? Com o Cristo e você, foi me entregar para o pai que estava bêbado, antes rezando no ônibus, quando ele chegou. Pode tinha passado. Esse tipo de coisa. Mônica, manda questão de novo. Desculpa que eu não vi tua pergunta. Mais uma pessoa, mas manda ver. É da Vila Brasilândia, tá? São Paulo, conheço. A igreja de Padre Antonello e tal. Então, a minha opinião hoje, o rock foi um dos estilos musicais que foi mais explorado, entendeu? Se você pensar num riff, se você pensar em alguma coisa, alguém já fez aquilo, entendeu? Então, eu curto muito rock, eu ouço rock, entendeu? Mas a Suzy falando, depois eu conto umas boas aí da vida. Eu acho que o rock, ele é parte da igreja em si. Você é a igreja, entendeu? O rock está em você, Amém. Então o rock está na igreja. Eu acho que nós não temos mais tanto público, tá? Mas eu vou falar para você assim, você toca por um chamado, por uma coisa que você gosta ou porque você quer aparecer, entendeu? Então, eu acho que o rock hoje é para quem é maduro. É para um cara que não quer mais aparecer, ele tem convicção da força da música dele, ele tem convicção da letra, ele foi tocado por aquela música, entendeu? Muito o começo do Cristo Atividade, cara, toda vez que a gente reunia para rezar o grupo, Deus batia claro assim, eu quero que vocês vivam as músicas de vocês. Sempre vinha isso. Até que eu comecei a trazer as músicas para o dia a dia e para a pregação. Foi assim que começou a minha história de pregar em cima da música. Porque Deus queria isso. A Suzy falando de Sangria. Sangria eu terminei ela no Raléu, embaixo do palco. Tem uma história legal essa música também. Mas eu acredito no chamado do rock, sabe? Eu acho que se vocês têm um chamado, eu digo para você de coração, vai ser muito difícil você ser grande. Mas qual é seu chamado? É ser grande ou é obedecer? É isso aí. Entendeu? Bingo, é isso mesmo. Como diria o Jason aqui, bingo. A primeira vez que a gente tocou com o Cristo Atividade em Cachoeira, foi num palquinho e não tinha nem guitarra, nem nada. Nós tocamos com playback. E naquele dia, eu falei assim,
um dia, se Deus quiser, essas músicas vão estar tocando em um monte de lugar e muita gente vai poder se converter com essas músicas e Amém. parar e parar. Você entendeu? Mas eu não tinha esse sonho grande. Eu tinha o sonho de que a música ia fazer alguma coisa. Eu acho que as bandas de rock hoje estão exatamente aí, sabe? Existe uma molecada que gosta de rock, existe gente. Então, eu colocaria acima de tudo o chamado. Se você tem um chamado, tem uma banda de rock, ok. Mas se você tem um chamado para ser músico de igreja também, ok, na missa você não precisa tocar rock. Claro. Ou o padre pode fazer uma missa de rock uma vez por mês. Ele diz assim, ó, vai ter uma missa especial para a molecada que curte rock. Aí você chama o cara, chama não sei o quê, vai todo mundo lá e faz um repertório de missa de rock. Mas eu acho que hoje o mais importante é você servir com fidelidade, sabe? Amém. Muito bom, muito boas palavras. Muito bom. Se hoje, assim, eu gostaria de ter uma banda de rock, entende? Vamos dizer, embora o Anjos tenha um som pesado, tal. Você tem o Demian ali que é roqueiro de origem, né? Então, não, a gente já até, o Marcelo é muito bom também de rock. Sim. O Marcelo tocando teclado, Toto, essas coisas assim, Van Halen, o Marcelo é muito bom, cara. Legal. Boas influências, né? Não, agora, Heraldo, pegando a questão da influência, aqui tem uma pergunta da Mônica de Brasília em relação a se vocês sentiam rejeição no início, principalmente cristatividade, né? Quando vocês começavam uma música mais pesada. Sim. O negócio foi o seguinte, o Cristatividade era chamado por causa da Canção Nova, entendeu? A referência era a Canção Nova. Então, os caras chamavam a gente achando que estava levando a Canção Nova. Nossa. E aí, cara, você pensa, chegava lá, muitas vezes, cara, a gente começou com música de louvor. Claro. Entendeu? O boy tocava banjo, um tocava violão, entendeu? E a calminho, né? Cantava glória, glória, aleluia, cantava não sei o que. No fim de tudo, a gente tocava umas músicas do Cristatividade, entendeu? Então, e foi essa perseguição toda aí que a gente já falou também, aberto, né? Uma perseguição aberta, mas eu acho que o chamado foi mais forte do que tudo isso aí, e graças a Deus nasceram muitas bandas boas. Com surgiu certeza. muito músico bom, cara, muita coisa. E eu acho que quando a gente começou o Anjos, o Dalvimar queria continuar com o nome Cristatividade. Olha só, isso que eu ia te perguntar, como é que foi? Porque o Anjos fez 20 anos, né? Agora. Está fazendo 20 anos agora. Como é duas bandas assim, e acho que a projeção que o Anjos ganhou também, né? Um trabalho, ele ampliou bastante esse foco, né, Heraldo? Conta um pouquinho do Anjos pra gente, inclusive o que vocês estão fazendo hoje também. Eu acho que o Anjos, ele é a semente, é o fruto maduro do Cristatividade. Entendeu? Legal. Se você pensar como seria o Cristatividade hoje, eu diria assim, ele seria como o Anjo de Resgate. Tá? Então, o Anjo de Resgate nasceu desse enxerto do Cristatividade, inclusive de equipamento, porque o Cristatividade tinha muito equipamento. Imagina. Entendeu? E aí a gente foi trocando, vendendo os equipamentos do Cristatividade para comprar as coisas que a gente precisava para fazer o Anjos. O Anjos, quando começou, também o Xandão estava doente e não podia tocar bateria. Olha só. E aí nós compramos uma bateriazinha eletrônica para ele, entendeu? Para tocar, e levava ela no show. E aí tinha uma mesa, uma 01V, na época, ligava a bateria dele na mesa, os canais de voz de nós três, eu, Marcelo e Dalvimar, Sim. Os instrumentos, tudo ali, e saía uma via de monitor para cada um. Olha e aí só. a gente mixou todo o show na mesa no estúdio. Então, quando a gente ia ao vivo, Tava pronto. o som era muito grande, mandava 2 canais.
Nossa, Mandava 2 fica canais lindo. por pé. Estava tudo mixado, entendeu? Então, o Anjos foi essa semente, foi esse fruto do Cristo Atividade. Eu acho que e as histórias que caminharam com o Anjo de Resgate foram todas muito bonitas, porque eu digo assim, o Anjos não foi um caminho de glória, foi um caminho de cruz, né? Então muita gente vê assim, pô, vocês começaram do nada, cresceram e tal, mas cara, a saída das pessoas da banda doeram demais na gente, Eu imagino. porque quando eram os 4, cara, era o Dalvimar, o Xandão, eu e o Marcelo, e a gente viajava os 4. Depois o Ney começou a viajar com a gente, Uhum. e era assim, ó, o Anjo não começou fazendo show. O Anjo começou tocando nos retiros que eu ia pregar. Eu ia pregar, o pessoal me chamava para dar palestra, eu E a levava o Anjo banda de ia junto. Resgate junto. Olha Levava só. junto. Então, foi assim que começou tudo. Não teve... E depois, eu acho que a música católica não estava preparada para ir para onde ela foi. É minha opinião, Sim. né? Teve um momento da música católica que faltou uma base boa, entendeu? E é o que a gente sente falta hoje, né? A nossa música ela não, embora a gente esteja junto, todo mundo se ajuda para preparar, falta um catolicismo de fraternidade, de ajudar, entendeu? De acreditar no outro, de apoiar, assim. E aí, o que aconteceu agora, o Padre Manzotti participou com a gente dessa música nova que a gente lança sexta-feira. Sexta-feira agora, E né? Muito bom. sexta agora, E é uma música para esse tempo mesmo, porque eu estou orando por você, foi a minha vida de praticamente 20 meses para cá, porque eu sofri com os ouvidos, né? Tive 3 cirurgias sérias de ouvido, tivemos câncer da Cris, tivemos Covid, tivemos todo esse tempo, cara, que Deus fez um retiro com a gente. Uhum. Eu sinto como se eu tivesse feito um retiro de longo prazo, né? E culminou com essa gratidão de Deus mostrando que mesmo tendo Covid, a gente não teve nada. Nós passamos por isso. Amém. Então, acho que o Anjo de Resgate hoje é uma resposta da pós-pandemia, né? A gente tem conversado muito na banda sobre as coisas, tem feito músicas novas, e eu acho que a nossa missão agora é continuar exatamente isso daí que a gente já vinha fazendo, abrir mais porta para a música católica. Sabe, nosso palco nunca foi fechado. Em muitas cidades que a gente foi, a gente botou cantor de banda cantando, botou baterista tocando junto, sabe, eu acho que isso daí foi uma coisa que eu aprendi, que o palco que Deus te dá é de Deus. E você tem que administrar ele. Então, você não pode fazer qualquer besteira, né? Mas você tem que saber que aquilo lá não é único e exclusivamente seu, né? É uma Amém. porta aberta também. Importante ter essa... Da mesma maneira, o camarim, nunca negamos para ninguém ir no camarim. Depois do show, a gente sai, vai lá conversar com as pessoas, tira foto, autografa, faz. Acho que o caminho do Anjos é o caminho que a gente já vinha lá para trás no Cristo Atividade, e é o caminho que eu gostaria de continuar na música católica. Esse é o ponto, né, Heraldo? Porque eu acho que, além do pioneirismo, tem essa questão da abertura que vocês fazem, né? Eu estava lendo aqui, o Anjos, acho que ele conseguiu
uma abertura, uma visibilidade enorme, né, no meio. Vocês hoje são Universal, né? A gravadora. Disco de ouro, disco de platina. Isso é bom porque você amplia o caminho para os que vêm para trás, né? Os que vêm atrás. Então, acho que na música católica isso é muito importante. Os precursores vão abrindo o caminho ali, né? A minha ideia, se Deus quiser, der tudo certo, eu ainda pretendo remontar uma gravadora católica. Entendeu? Que maravilha. Não para sucesso. Para gente pequena, que é boa, sabe? Porque hoje, isso faz cara, falta, viu? Isso é importante. Então, hoje, cara, vamos dizer, teve um disco do Anjo que nós gravamos ele todo em hotel. Sabe, assim, não dava para gravar, a gente não tinha tempo, não dava para fazer esse que a gente fez pela Universal aí. Como é que chama? Marcados pelo Amor. Marcados pelo Amor, cara, claro. Gravamos coisa, punha colchão na porta do quarto, passava a madrugada gravando, fazia um monte de coisa. Hoje, existe muita facilidade. Graças a Deus, a gente tem um estúdio muito bom aqui em Taubaté, o nosso. Vamos dizer assim, e eu sonho voltar a incentivar uma revolução de coisas pequenas dentro da música. Amém. Entendeu? Um cara que toque bem violão, um cara que canta bem, coisa assim. E a gente faz uma parceria disso daí para poder continuar. Estamos acabando, né? Estamos acabando. Isso que eu ia te falar, a gente tem mais uns minutinhos, né? Queria que você colocasse aí tuas considerações finais aí, principalmente dessa, acho que você já entrou um pouquinho na visão, né, de futuro, mas como que o Heraldo pensa, né, esse novo caminho aí, porque de fato você teve uma história enorme na música, acho que no áudio católico, podemos dizer assim, depois Cristo Atividade, depois Anjos de Resgate, e agora talvez um projeto aí que possa incentivar os pequenos, né? Fora tudo que a gente gravou, né, de samba, música eletrônica, Adriana... Na Codimuc teve muita coisa, né? Muita coisa, foi, impressionante. Graças a Deus. Amém. Então, cara, eu vejo assim, ó, eu aprendi demais com o Padre Zezinho, cara. Demais, demais. E aprendo, né? Porque eu participo de um grupo de catequese dele, né? Então, todo dia, todas as coisas que ele põe lá no Facebook, nas coisas todas, ele põe pra gente primeiro meditar, discutir e tal. Amém, que maravilha. Eu aprendi, cara, que ele é um dos caras que eu acho mais genial da Igreja Católica, da Igreja. Mas ele, cara, nunca falou assim, eu sou isso, ele sempre diz, eu sou um dos padres que começou a cantar, sou um dos padres. Eu, antes de ser cantor, sou um catequista e sou um sacerdote, sabe assim? Ele é meu maior professor da atualidade e eu brinco com ele. Se ele morrer antes de mim, que eu fique com o espírito dele. Amém. Maravilha, muito bom. Eu brinco. Mas é isso aí. Deus abençoe. Acho que para o meu retorno aí de Covid, foi um pouco de partilha, um pouco de história, que tá aí para vocês, tá bom? Amém. Muito obrigado, Heraldo. Deus te abençoe pela tua plena recuperação da tua família. E obrigado. Saiba que você é uma referência para nós. Foi uma honra contar com você aqui no Testemunho em Casa. Legal. Tô à e que Deus... Amém. Que Deus nos abençoe. Minha mulher aí fazendo uma que bom, Cris. Obrigado aí por ceder uma horinha do Heraldo aí para nós, que foi muito valiosa. Todos vocês que participaram da live, gente, muito obrigado. E semana que vem estamos de volta aqui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Quiser. Tchau. Heraldo, valeu. Fica com Deus. Tchau, valeu. Obrigado, tchau.